Na 7ª aula vamos falar sobre o espaço dentro da folha. Vou falar especificamente da folha A4. Essa folha 4, ela pode ser dividida em algumas partes e cada uma dessas partes tem um valor para podermos posicionar os objetos dentro dessa folha, independente se é na parte horizontal ou na vertical, na orientação horizontal ou vertical, tá? E vamos dividir a folha, falar sobre essas divisões e vamos também falar sobre formato de papel, que é um termo técnico. Vamos lá? Então vamos começar a falar sobre o tamanho do papel. O tamanho do papel que nós conhecemos é esse papel padrão no formato A4. O que seria esse formato A4? É aquele que a gente conhece como quando a gente vai na papelaria e a gente pede, dá uma folha de sulfite. A folha de sulfite é esse tamanho padrão A4. E onde que está isso dentro dessa folha toda aqui, ó? A folha A4, ela é tirada deste formato de papel aqui, ó, que é o A0. Essas nomenclaturas é uma nomenclatura técnica. Quando você for pedir um papel dentro de uma papelaria profissional, né, artística, você pode pedir o tamanho desse papel por essa nomenclatura, por esses formatos. Então, você pode pedir desde um A8 até um A0. Pode ver que quanto menor a numeração, maior é o tamanho do papel. Então, olha aqui, ó, esse A0, o tamanho dele é 1189 por 841 milímetros. E assim por diante. Veja, presta atenção que assim, ó, tem esse tamanho aqui que é o A0, e aí, quando a gente divide essa folha, vira um A1. Aqui tem um A1 e aqui tem outro A1. Dividindo essa folha de novo, temos o A2 e aqui A2. E assim por diante, A3, A3, A4, A4, A5, A5 e vão diminuindo esse formato aqui. Espero que tenha dado para vocês entenderem essa questão das nomenclaturas e dos formatos do papel. Geralmente esse formato de papel é um formato de um tamanho universal. Em vários países você pode comprar folha de papel em muitos países com essa mesma nomenclatura, tá? Outra coisa também é que esses papéis, eles são formatos de papel que cabem dentro de uma impressora para imprimir, né, dentro de uma gráfica. Aqui a gente vê essa nomenclatura melhor aqui, né? A gente vê qual o tamanho do A0, qual o tamanho do A1, qual o tamanho do A2. Isso é interessante você saber, porque às vezes você fala, você vai na papelaria e fala, eu quero papel um tamanho maior. Maior que tamanho? É um A3? É um A4? É um A0? Porque dependendo do que você vai pintar, desenhar, é interessante você ter folhas em formatos maiores. E aí também, outra questão, se você comprar uma folha de um tamanho maior, você também pode partilhar, né? Você também pode cortar essa folha nesses outros formatos aqui, tá? Agora, vamos falar sobre a divisão desse papel e do peso que se encontra dentro da folha. Aqui eu tenho como se fosse um tamanho A4. A4, lembrando, é 21 por 29,7. Se eu divido essa folha ao meio, então vamos lá, vou colocar metade da folha, mais ou menos, tá? E a outra metade, na vertical. O que vai acontecer aqui? Dentro desses espaços que nós temos aqui, nessas divisões aqui de uma folha, e eu tô tratando
essa folha como falando sobre uma folha no formato A4, 21 por 29,7. Tudo que eu colocar de composição vai ter um peso maior ou menor de acordo com a localização. Então, qualquer coisa que eu colocar nessa parte aqui, ó, vai ter um peso menor. Aqui vai ter um peso mais ou menos. Aqui vai ter um pouco mais. E aqui vai ser o peso maior. Tudo que eu estiver colocando nessa parte da folha aqui, e principalmente nessa parte aqui de baixo, vai ser um peso maior na minha composição. Tá? Vou abrir daqui a pouquinho algumas imagens para poder ilustrar melhor isso para vocês. Veja nessas imagens da pintora japonesa Uemura Shoen. Ela é uma pioneira da pintura e nasceu pouco depois do fim do período Edo, onde era uma época onde as mulheres pintoras não eram reconhecidas. E, mais voltando ao assunto que eu estava dizendo a vocês, veja que a figura da mulher está na parte inferior direita. Então, lembrem do que eu disse, parte superior esquerda, um peso menor. Parte superior direita, também um peso mais leve. E a parte de baixo, tudo que é posto em uma composição, tudo que é colocado em uma composição na parte de baixo, geralmente tem um peso maior. Olha aqui, aí essa outra composição, dessa mesma pintora, ela centralizou a imagem, mas a imagem, veja que a imagem, se nós traçarmos uma linha do horizonte, uma linha imaginária, né? Uma linha imaginária do horizonte, nós vamos poder perceber que a figura ela está abaixo da linha do horizonte. Ou seja, esse desenho vai acabar ficando pousado. Mais algumas composições, de novo, a figura sempre à nossa direita. Aqui tem um equilíbrio da imagem, né? Então, parte do corpo da figura está à direita e um pouco do elemento da figura, né, que é a cabeça, está à esquerda. Isso traz um equilíbrio na composição dentro da folha, né, dentro do suporte. Vamos voltar a falar sobre os pesos. Então, traçando uma linha do horizonte aqui, tudo que está abaixo dessa linha vai ter um peso maior na composição. E tudo que está acima dessa linha vai aparentar algo mais leve. E aí, lembrando também que tudo que eu falei que está à direita é um peso, tudo que está à esquerda é outro peso. Além disso, dentro de uma composição, a gente tem que pensar que o que está acima da linha do horizonte vai aparecer que as formas estão voando. E o que está abaixo da linha do horizonte vai ter um peso de pouso ou um peso maior. Então vai parecer que quando a gente quer fazer algum elemento que aparente estar pousado, né? Aparente, ou como por exemplo uma garrafa em cima de uma mesa, geralmente a gente coloca esse elemento para baixo da linha do horizonte, para dar essa impressão de que está pousado. Prestando atenção que se você for fazer alguma figura humana, se você colocar essa figura acima da linha do horizonte, vai parecer que ela está voando e abaixo vai parecer que ela está com os pés no chão. A linha do horizonte, eu coloquei centralizado na folha, mas não precisa ser necessariamente. A linha do horizonte, o padrão, é a altura dos nossos olhos, tá? Então, se você está na praia de pé, você vai ver a linha do horizonte de uma forma. Se você está na praia sentado, você vai ver a linha do horizonte de outra forma. Olha só, eu abri aqui no Google Art a parte do Museu Van Gogh, que é um artista pós-impressionista. E de acordo com o que eu falei para vocês, olha aqui, ó, essa pintura, né, dos corvos. Vemos uma linha do horizonte e
pode ver que a maioria da composição está abaixo dessa linha do horizonte e essa pintura é uma pintura, de certa forma, tem um peso nela, né? Então, nós sabemos, quando a gente sabe como usar essa questão do peso na composição visual, você começa a alocar os elementos para dar sentido para a sua mensagem. Olha essa outra pintura aqui dos girassóis, olha a linha do horizonte que tem e como o vaso dos girassóis está parecendo que está pousado, não está parecendo que está voando, né? As flores, né, os girassóis, eles estão já, apesar da quantidade de girassol que tem ser muito maior do que esse único elemento do vaso, existe um equilíbrio porque essa quantidade de girassóis está acima da linha do horizonte, o que equilibra na questão do peso. Essa outra composição do quarto, veja que a cama ela está em maior destaque pela posição também, de estar do lado direito. E comece a prestar atenção nas outras composições. Veja como grandes mestres da pintura colocam o que eles querem dar de destaque. Onde que eles estão colocando esses elementos? É do lado direito? É do lado esquerdo? Um objeto maior pode ficar do lado direito para equilibrar com outros elementos menores? Comecem a pensar a respeito disso relacionado ao posicionamento dos elementos dentro do suporte. Eu espero que com o aprendizado desses valores dentro da folha, você comece a pensar aonde vai posicionar os elementos dentro da sua composição. Então, veja que já estamos começando a falar sobre composição. Então, nas aulas anteriores, começamos a estruturar o desenho, o preenchimento, a linha, a forma. E agora vamos começar a juntar todos esses elementos e pensar nos seus valores dentro do suporte, que é o papel. Espero vocês na nossa 8ª aula da Via Cultural. Um grande abraço, até lá!